E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Mas eu consigo resetar meus hábitos usando a cannabis? Cara, é uma pergunta muito boa. Hoje em dia, né, como eu falei, o sistema endocannabinoide é o grande maestro do nosso corpo. E hoje em dia, tem alguns estudiosos, principalmente na Itália, que falam sobre a relação do estilo de vida com o sistema endocannabinoide. Então, por exemplo, doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, tipo hipertensão, diabetes, propensão a ter infarto, obesidade, tudo isso, segundo esses cientistas, está relacionado com um desbalanço do nosso sistema endocannabinoide. Então, eu acho que sua pergunta faz muito sentido porque os nossos hábitos, eles são capazes de desregular o sistema endocannabinoide. E se a gente consome a cannabis, a gente pode regularizar esse sistema, né? Então, regularizando o sistema, a gente vai ter um funcionamento melhor do nosso corpo, menos inflamação, menos estresse, menos ansiedade. Eu acho que isso com certeza estimula a gente ter hábitos de vida melhores, né? Assim, falando por mim, por exemplo, quando eu tava com a questão do burnout, eu não comia direito, eu não dormia direito, eu tava super estressada, não conseguia praticar exercício físico. Quando eu comecei a tomar o CBD, e eu comecei a ficar bem, comecei a ficar mais disposta, e aí foi literalmente eu querer voltar, sabe? Eu voltei a treinar, eu voltei a comer melhor, uma coisa de fato levou a outra. Hoje eu atendi um paciente que era uma consulta de retorno, inclusive. Então, ele já estava fazendo uso dos produtos, ele tinha um transtorno depressivo, assim, grave, fazendo uso de alguns antidepressivos ao longo dos anos. Chegou num momento dele que ele não conseguia sair de casa mais. E aí, ele tá há 5 semanas fazendo uso dos produtos e ele me falou que ele teve vontade de sair de casa, que ele tá fazendo caminhada todos os dias. Então, eu acho isso muito maluco, sabe? Porque, realmente, ele tá muito mais disposto, ele tá com sintomas controlados, ele conseguiu desmamar um dos antidepressivos, tá usando só um e o CBD agora. E agora ele tá se reintroduzindo na sociedade, querendo atingir hábitos de vida mais saudáveis também. Então, ele começou o acompanhamento com nutricionista também, porque ele tem uma obesidade também associada. Então, eu acho que acaba, sim, tendo um estímulo muito importante pra gente ter hábitos de vidas mais saudáveis. Tem algum paciente desses que tu já acompanha assim, há mais de um ano? Porque eu tenho muito medo do placebo, que o cara acredita que vai funcionar e acaba funcionando por um tempo, aí depois de um ano para de funcionar. Já tem algum dado nesse sentido pra gente saber até quando vai esse tratamento? Se ele funciona a longo prazo? Eu tenho, assim, como eu atuo desde o fim de 2020, né? Então já foram agora 2 anos com os produtos. Então eu tenho vários pacientes, sim, que fazem uso contínuo. E os resultados continuam aparecendo, né? O que acontece? Eu tenho alguns pacientes, e isso é até uma orientação que às vezes eu dou, que a partir do momento que, se você principalmente tem um transtorno de ansiedade mais leve, ou uma insônia muito residual, enfim, a partir do momento que você tá bem e você quer fazer uma pausa no tratamento, faça, sabe? Você não vai ter nenhum efeito colateral de cessar o uso do tratamento. E se você não quer mais pagar, esqueceu de comprar, enfim, faz essa pausa, sabe? Então, quando faz a pausa, né, o efeito da medicação ainda vai estar acontecendo, mas a maioria dos pacientes acaba voltando. Porque é isso, né? A gente vive nesse mundo ansiogênico gigantesco, então a ansiedade volta, o estresse volta, e aí acaba tendo que retornar para o uso. Mas a maioria dos pacientes relatam, sim, essa melhora dos sintomas de forma crônica, de forma contínua. E efeitos colaterais, assim, realmente não tenho, sabe? É muito seguro. É o que eu falei. O principal efeito colateral, o maior efeito colateral em doses mais altas do CBD é o sono. Então, eu acabo fazendo uma prescrição que minimize esse efeito colateral. Primeiro,
usando um produto que não só tem a CBD. Então, ele é rico em CBD, mas tem outros fitocannabinoides também. Tem um pouco de THC lá também. Porque quando a gente usa esses produtos com a maconha mais próxima do que é encontrado da natureza, a gente tem menos efeitos colaterais e mais benefícios. Isso chama efeito entourage. Então, um composto vai otimizar o outro. É muito positivo isso. Então, o efeito entourage faz com que o produto de CBD, ele tenha menos efeito colateral. A gente não vai ter essa questão do sono. Além disso, eu gosto, se for o óleo, por exemplo, eu gosto de passar ele 2 vezes ao dia com uma dose maior à noite. Porque no dia, o canabidiol, ao longo do dia, ele vai ter, em dose mais baixa, ele vai ter esse efeito dessa calma concentrada, que eu falei, o efeito analgésico, anti-inflamatório, enfim. E à noite, a gente consegue ter uma dose maior sem precisar se preocupar com o efeito colateral. Já que muita gente não consegue dormir mesmo, vamos induzir um sono na galera. Então é isso. E, além disso, eu sempre começo com doses baixas e vou aumentando semana a semana para que a gente consiga entender qual é a dose ideal para o paciente. Na medicina canábica, a gente sempre se baseia no comece por baixo e vá com calma. Então, é isso. A gente começa com doses baixas e vai aumentando aos poucos, para a gente conseguir acostumar o corpo do paciente com a medicação e conseguir entender qual a menor dose possível em que ele vai ficar bem. E esses medicamentos são 100% naturais ou tem algo artificial processado ali? Assim, a maioria os que eu prescrevo são 100% naturais, né? Então, os produtos, inclusive, são veganos na maioria, sabe? Das vezes. Mas os produtos que são vendidos em farmácia, por exemplo, porque tem, sei lá, Droga Raia, Drogazil vende alguns produtos. Esses têm algumas outras coisas, são produtos um pouco mais farmacêuticos mesmo. Eu te pergunto isso pra comparar com os antidepressivos tradicionais que a gente tem da indústria farmacêutica, né? Porque eu imagino que eles são, não sei do que é feito aquilo ali, mas parece meio artificial, assim, mexe com a minha cabeça de uma maneira diferente do que eu imagino uma planta natural, né? Sim, o óleo de cannabis, então o extrato de cannabis, ele é quase sempre ou com óleo de coco, que é o MCT, ou com o azeite mesmo, pode ter. Então, é sempre coisas muito naturais que estão acompanhadas junto do extrato, né? Existem alguns produtos com CBD, por exemplo, que tem alguns fitoterápicos também junto. Então, a maioria das empresas, elas sempre acabam optando por ter essa questão mais natural mesmo, porque é o que condiz com a medicina, com a planta em si. Eu vi um post no teu Instagram que fala sobre a medicina canábica e a Covid. Que ela previne ou ela ajuda o sistema a não ser tão agredido, né? O que é esse estudo? Alguns estudos saíram ao longo desses 2 anos de pandemia, né? Associando o CBD tanto na prevenção do Covid, quanto no tratamento do Covid agudo e do Covid crônico. Né? Então, o CBD, além dele ter esse papel antioxidante, anti-inflamatório, ele fortalece muito o sistema imune. Então, ele tem esse papel de fortalecer o sistema imune. Ele age como antimicrobiano. Então, alguns estudos comprovaram in vitro, né, que o CBD ele consegue impedir a proliferação viral do vírus da Covid. E a gente conseguiu ver em estudos em humanos, principalmente, o papel do CBD, principalmente na Covid longa, né? Então, o que é a Covid longa? É uma síndrome pós-Covid que alguns pacientes relatam de ter dor de cabeça, indisposição, desmotivação, dores depois da infecção por Covid. E o CBD, ele consegue melhorar muito, né? Falta de memória também. Muita gente acaba relatando isso depois da pandemia. A gente ainda não sabe direito o que acontece. Mas a gente sabe que o CBD tem um papel muito importante no controle dos sintomas dessa síndrome. De melhorar a questão da memória, melhorar a diminuição das dores. É bem interessante. É engraçado, né? Porque, assim, eu e alguns colegas prescritores, né? Acho que a maioria dos prescritores de cannabis que eu conheço e que fazem uso de cannabis, eu não peguei Covid. Nesses
2 anos atuando, né? Porque além de eu ser médica do esporte, médica de cannabis, enfim, atender em consultório, eu também trabalho no SUS. Então, atendendo pacientes, eu não peguei Covid. Assim, interessante. é interessante, né? Não, acaba ficando na minha cabeça muito essa questão de querer acreditar que foi o CBD, porque eu não consigo encontrar outra explicação. Óbvio, tomei cuidado, mas assim, é bizarro.